Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Mais uma vez estamos aqui para fazer mais um evangelho, mais uma palestra com as palavras do nosso Mestre Jesus. Boa noite, me deem um feedback, por favor, sobre o som, sobre o vídeo, se está tudo certo com foco, por favor. Antes de convidar, muito boa noite, Michel, Bate, Maria, André Poeta, meu chefe, boa noite. Enquanto eu aguardo o nosso querido Carlos de Souza, eu vou começar dando os recados, tá? O primeiro recado, que é fundamental e que vez ou outra a gente acaba batendo na tecla, é para que vocês, por favor, nos sigam nas redes sociais. Nós estamos precisando que vocês nos sigam no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Instagram, quanto mais seguidores nós tivermos, melhor. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir ter uma duração maior das lives. Eu já te dou o aceite, tá, Carlos? A gente vai conseguir um público, tendo um público maior, a gente consegue fazer com que as lives passem de 50 a 55 minutos, uma hora no máximo que dura, né? Então, portanto, eu peço aí para que vocês nos sigam, se vocês já seguem, né, claro, os que estão aqui, mas para que vocês compartilhem também com os seus colegas, parentes, que isso vai nos ajudar. O Facebook também, né? E o YouTube, o que é bacana? Todas as lives que ficam salvas aqui pelo IGTV da Fraterna do Instagram, nós também compartilhamos no canal do YouTube. Então ali dá para você até de uma certa forma maratonar. Você consegue assistir todas as lives desde quando a gente começou a fazer. Há 9 meses aí, firmes e fortes. Outra coisa que eu quero convidá-los é para a palestra presencial de amanhã, que será com o Sérgio Tadeu, às 20 horas, com o tema A Piedade. Portanto, temos ainda vagas na modalidade presencial, ela terá a transmissão pelo Instagram. Aqueles que quiserem participar da modalidade presencial, basta encaminhar um WhatsApp para o número da Fraterna 3644-8610. 3644-8610. A pessoinha aqui que vos fala, Edi, é que vai atender vocês. Bom, falando bastante agora, eu vou convidar o nosso querido Carlos de Souza para iniciar a live da noite. Ele já até me mandou um convite. Carlos, eu estou te aguardando, tá bom? Opa, tá entrando. Tudo bom, Carlos? Boa Tudo noite. ótimo. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa querida Fraterna através de uma live. O Carlos hoje ele vai fazer o tema, falar sobre Senhor, o que queres que eu faça? Um tema bastante pertinente, bastante reflexivo. Então eu te passo a palavra, Carlos, começa com uma prece, por favor, e aí vamos ouvi-lo e com certeza ele tem muito a nos dizer. Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, eu pediria que todos fechassem seus olhos físicos, mesmo que fosse de forma virtual, para que nos conectássemos mais profundamente ainda com toda a espiritualidade, com todo o universo, que o tempo todo nos permite estarmos aqui, nos permite estarmos nesta encarnação, aprendendo, passando cada momento. Todos os momentos que vivemos aqui é um momento que estamos tendo a oportunidade de evoluir. E que toda a espiritualidade continue a iluminar o nosso caminho. Que nós permitamos que eles conduzam os nossos passos. Que nós permitamos que o nosso Pai esteja sempre segurando a nossa mão, para que possamos seguir num caminho de amor, verdade, paz e justiça, que é a proposta que todos nós temos que estar aqui nesse momento desta evolução, é aprendendo a praticar o amor. Pois, como disse Kardec,
Sem caridade não há salvação. E como disse Jesus, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Esse tema que vamos tratar hoje é uma das falas que, particularmente, eu mais tenho um grande prazer toda vez que eu a escuto e toda vez que eu reflito sobre ela. Pois ela não foi dita por uma pessoa que já estava em todo um plano de estudos, que estava se dedicando ao Mestre Jesus. Muito pelo contrário. Saulo, como era chamado, ele foi exatamente um grande perseguidor do cristianismo, um grande perseguidor de todos aqueles que estavam divulgando a mensagem de Cristo. Para a gente, antes de começar a entrar nesta fala, vou só trazer um pouquinho da pequena história de Saulo antes de começar a fazer todo esse processo do trabalho que ele fez. Ele nasce em Tarso, na Sicília, o importante centro comercial e intelectual do mundo romano, entre os anos 5 e 10 da era cristã. Então, Saulo também nasceu quando Jesus ainda era criança. Isso é muito interessante. O quanto a espiritualidade, o quanto o universo nos prepara e nos coloca exatamente no momento e no lugar certo. Então, Saulo, ele recebe esse nome e seus pais, embora judeus, gozavam de privilégio da cidadania romana. Privilégios que só poderiam ser conseguidos de duas formas: como recompensa por serviços prestados ou por uma vultuosa quantia. Ele frequenta a sinagoga, onde aprendeu nos textos sagrados até aritmética. Como tradição prescrevia ensinar um trabalho útil às crianças, Saulo aprendeu a tecer, a ser tecelão. Ainda adolescente, segue para Jerusalém, onde se torna um discípulo do grande Gamaliel, no Templo de Salomão, preparando-se para ser um devoto rabino. Ardoroso defensor de Moisés, Saulo desencadeou uma séria perseguição aos homens do caminho, aqueles que estavam propagando a mensagem do Mestre Jesus. Com certeza, Saulo, mesmo já na sua formação, ouvia falar daquele rabino, daquele nazareno que estava colocando em polvorosa toda Jerusalém. E quando ele se transforma naquela pessoa que ele se formou, um rabino, quer dizer, uma pessoa de grande prestígio, ele vai mais do que nunca perseguir os cristãos, pois ele era extremamente devoto da lei mosaica. No livro Paulo e Estevão, nós encontramos uma maravilhosa história que Chico Xavier nos trouxe através de Emmanuel. E exatamente quando Saulo descobre que o primeiro cristão que ele, com todo prazer, manda lapidar é o irmão de sua noiva, ele entra em desespero. Abigail, quando vê que quem está sendo apedrejado era Estevão, que havia sumido, exatamente em função de todo esse processo, que ele estava sendo perseguido, e ele foi preso, estava sendo ali lapidado. E quando ela percebe que é seu irmão, Saulo já tinha, naquela época, era comum as lapidações. Era feito em praça pública, era uma festa, até entre aspas. Então, as pessoas iam assistir. E Abigail, ela pediu a Saulo que ela não fosse assistir. Ela iria só mais para o final. E quando ela chega, ela percebe que é aquela pessoa que está sendo lapidada. Ela reconhece que é Estevão, seu irmão. E ela diz a Saulo, e Saulo manda parar desesperado
a lapidação, tira Estevão de lá da praça, leva para um quarto, tenta ali reparar aquilo que estava acontecendo, mas já não tinha muito mais tempo. E o mais interessante é que Estevão reconhece a sua irmã Abigail e diz a Saulo que Saulo não tinha culpa, que ele estava ali sendo utilizado por todo um sistema. No livro Paulo e Estevão, é emocionante essa cena. E Estevão perdoa Saulo por aquilo que ele faz. E aquilo deixa Saulo muito mais confuso ainda, pois ele, como um romano, com toda a sua formação, ele jamais iria fazer aquilo. Iria perdoar a quem o havia apedrejado. E, ao final da sua fala de perdão a Saulo, Estevão desencarna. A sua irmã, noiva de Saulo, sai dali toda desesperada, passa um tempo, obviamente acaba o noivado, eles estavam prestes a casar, e ela, 8 meses depois, devido a toda a situação, devido a todo aquele martírio, já que ela tinha perdido o pai e também o irmão, ela desencarna. Isso faz com que Saulo fique ainda mais revoltado contra os cristãos. Então ele vai até Damasco para prender um cristão que estava lá, um velho que estava fazendo com que todas as pessoas estivessem prestando, exatamente começando a ensinar, a aprender aquilo que aquele mestre, aquele rabino estava dizendo. E no caminho de Damasco acontece aquilo que todos nós já sabemos. Uma luz muito grande e Saulo com os seus soldados, ele cai e ali naquela queda ele entra exatamente naquele processo e ouve uma voz. E aquela voz que faz uma pergunta extremamente simples e de uma maneira calma, de uma maneira amorosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, naquele momento, fica mais aturdido ainda e pergunta: quem és tu? Agora imaginemos, Saulo ouvir a pergunta: por que me persegues? E ali ele entende exatamente que quando Jesus se revela que é Jesus, ele compreende que ele estava errado. Que aquela imagem que ele tinha, ela se dissipa totalmente. Por isso que eu acho essa pergunta que ele faz. O que queres que eu faça? Não é Paulo que faz a pergunta, é Saulo. É Saulo que pergunta: o que queres que eu faça? Ele simplesmente só fez essa pergunta. Ele não pediu perdão, ele não começou a entrar em desespero, ele não começou a dizer: nossa, mas eu fiz isso, tudo isso, e agora você vem aqui atrás de mim, por quê? Não. Ele simplesmente se coloca à disposição e pergunta: o que queres que eu faça? E se a gente for fazer outra reflexão, por que a espiritualidade, com todas aquelas pessoas que já estavam ali, devotadas, divulgando cada qual à sua maneira a mensagem de Jesus, por que elas foram, entre aspas, buscar e escolher Saulo? Saulo era extremamente dedicado. Era uma pessoa que era muito firme, muito determinado exatamente na defesa da lei mosaica, na defesa de Moisés, na defesa que ele considerava aquilo sim era verdade para ele. E ele não titubeava. Ele exatamente a ponto de ir tirar a vida das pessoas que iam contra os ensinamentos de Moisés. E por que é que
Justamente ele, que foi o, entre aspas, como disse agora há pouco, o escolhido para ser Paulo. Ele, naquele momento, reconhece e entende que realmente ele havia tido uma interpretação totalmente equivocada. E ele atende aquilo que o mestre lhe diz. Vá até a cidade, procure uma pousada que eu te direi. E ele vai, um soldado leva, que estava na sua guarda, juntamente com ele, o leva até uma taberna, e ali ele fica, e a espiritualidade vai exatamente até Ananias, a quem Saulo estava indo perseguir, a quem Saulo estava indo buscar para lapidar. Vai até Ananias e diz, vá até lá e o cure. Olha as situações que toda a espiritualidade ela cria, ela vai mostrando para que as coisas venham acontecendo. É uma coisa que quando eu começo a pensar muito sobre isso, eu me lembro muito bem de uma pergunta que Kardec fez ao Espírito da Verdade, de que se não fosse ele, se ele não aceitasse a codificar o Espiritismo, como é que ficaria? A espiritualidade, de uma forma muito simples, responde a ele. Encontraríamos outro. Por quê? Não é a figura, é sim aquele que está disposto, que se dispõe a fazer. E se dispõe a fazer com todo o seu empenho, com todo o seu coração. E não pura e simplesmente buscando os louros, buscando as glórias. Pois nós vemos muito isso. O nosso personalismo, ele às vezes fala muito mais alto do que aquilo que nós estamos transmitindo. Eu digo isso como palestrante. Em muitos momentos, eu me pego percebendo que o meu ego está falando muito mais alto do que aquilo que eu estou sendo um simples transmissor. Eu estou tendo a oportunidade de ser o primeiro a ouvir a mensagem e emprestar o meu corpo para que seja transmitido. Então, quando Saulo aceita a receber aquela missão, ele nem imaginava o que poderia acontecer. E ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou, o que eu vou ganhar com isso? Com isso eu vou ganhar o reino dos céus? Com isso eu vou ter mais glórias? Com isso eu vou ter mais soldados? Com isso eu vou ter... Não. Ele simplesmente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai e fica lá naquele local por 3 dias, sem enxergar nada. E depois ele percebe que alguém se aproxima e ele pergunta quem és, quem está aí? E ele ouve a voz, sou Ananias. Imagine o que se deve ter passado na cabeça de Saulo naquele momento. Era ele que eu estava perseguindo. E eu agora estou aqui, numa cama, cego. Ele vai me matar. Ele vai fazer o que quiser de mim. Já que eu não posso fazer nada. Não tenho nem meus soldados, não tenho mais ninguém. Aqui estou eu sozinho. E Ananias o tira da cegueira e começa a falar de Jesus para Saulo. E Saulo, naquele instante, já estava tendo todo aquele tempo, de toda a reflexão daqueles 3 dias, com certeza, assistido o tempo todo por toda a espiritualidade, principalmente pelo Mestre Jesus. Ele, naquele momento, ele começa cada vez mais a ficar entusiasmado, cheio de toda a energia que estava recebendo, e quer até já aí sair pregando, falando sobre Jesus.
E Ananias até conversa com ele e diz que ele deveria ter mais calma, se restabelecer melhor. Mas vejam só como é que são as coisas. Como tem a necessidade de nós passarmos por cada situação para dela tirar o melhor proveito. Saulo, naquele seu entusiasmo, naquele seu arrobo, ele diz, não, hoje ele imaginou que era quinta-feira, ele saberia que no sábado o templo ia estar reunido, ele iria até o templo, lá em Damasco, e falar do nome de Jesus. Ananias tentou, por algumas vezes, demovê-lo da ideia, mas ele estava tão firme, e exatamente pelo fato de ele ser uma pessoa determinada, buscar a fazer aquilo que ele tinha como verdade, não teve jeito. Naquele sábado ele foi até o templo e as pessoas o reconheceram, óbvio, porque ele era uma pessoa que era famosa. No tabernáculo ele foi e começou a falar. E começou a dizer que todos estavam errados, que ele estava errado naquilo que ele havia entendido sobre Jesus, e que realmente o mestre já tinha vindo, e que o mestre era Jesus. Quando ele começa a dizer aquilo, naquele momento, ele começa a ouvir vaias, coisa que ele nunca tinha ouvido na vida, começa a ser xingado, começam a pedir para que ele, naquele mesmo instante, retire tudo aquilo que ele falou, e ele cai por si, sai dali e volta, e Ananias o diz, você deve ir para o deserto para poder ter mais contato com a mensagem do mestre. Exatamente ali, aprender para poder divulgar. E Saulo passa 3 anos no deserto, fazendo toda uma reflexão, fazendo toda uma interiorização daquilo que é a mensagem, e ele volta para as cidades, para transmitir. Tanto que hoje nós temos a divulgação, a maneira que nós conhecemos o Evangelho, graças exatamente a essa determinação de Saulo. Porque ali naquele momento, quando ele se transforma em Paulo, é porque o Paulo já estava dentro de Saulo. Ele permite que aquela luz que estava ali dentro dele brilhe. Que isso nos sirva também de reflexão, para que percebamos que todos nós temos uma luz dentro de nós. Nós é que precisamos permitir que ela se expanda, que ela brilhe. Mas, por muitas das vezes não querer assumir, entre aspas, a responsabilidade, o compromisso, preferimos ficar no nosso canto, preferimos manter o nosso Saulo à frente e ficarmos ali caminhando conforme as tradições, conforme nos levam. Pois se pensarmos, Jesus foi um dos maiores revolucionários, na realidade, o maior revolucionário que já esteve entre nós. Pois ele transformou todas as leis que existiam na lei do amor. Pois é isso a qual todos os espíritos que aqui estão encarnados têm que ter como regra a lei do amor. E Jesus não veio trazer uma outra mensagem que não seja o amor. O amor, a verdade. Ele não veio fundar nenhuma religião. Ele não veio criar nenhuma doutrina. Nós é que ainda na nossa pequenez, ainda nos nossos primeiros passos de evolução, ainda necessitamos de templos, necessitamos de religiões, necessitamos de guias, de mestres. Vejamos, estamos vivendo um momento em que a pandemia fez com que nós passássemos a ter uma outra forma de
trocarmos as ideias, de divulgarmos o Espiritismo. Estava aguardando a nossa live e vi quantas e quantas pessoas nesse momento estão fazendo também lives. Estão falando do Mestre Jesus. E com certeza, se nós estivéssemos vivendo esse momento de pandemia, talvez nós encontrássemos pessoas fazendo live de outras coisas. Então, quando inventaram, né, quando começaram a fazer com que o computador viesse a funcionar, ninguém jamais imaginou que um dia nós tivéssemos condição de deveríamos utilizá-lo para fazer o que estamos fazendo. Me lembro que há mais de 30 e tantos anos ou mais, quando eu comecei também a mexer com informática, eu lembro de ter lido no começo de Bill Gates e Steve Jobs, eles dizendo que um dia ainda iria se comprar computador no supermercado. E eles foram ridicularizados naquela época. Como um equipamento como esse, extremamente enorme, no supermercado? Hoje nós estamos falando aqui através de um computador, de um celular. Então, o que é isto? A espiritualidade, ela vai nos preparando com muito mais antecedência. Então é só nós estarmos de coração abertos, estarmos dispostos a receber o novo. E foi o que Saulo fez. Ele se abriu para o novo. Ele teve a humildade de entender de que todo aquele orgulho, toda aquela arrogância que ele tinha, não fazia sentido. E sim a mensagem do Mestre Jesus, que em 3 anos, quando esteve entre nós, realmente fez uma revolução. Saulo, aliás, já é Paulo, eu acabo confundindo porque eu gosto muito de frisar, né, que Saulo é que fez exatamente a transformação. Mas Paulo andou mais de 20.000 quilômetros a pé, divulgando a mensagem de Jesus. Passou fome, passou frio. Ele foi buscar apoio do seu pai, da família. Logo que ele começou a divulgar a mensagem de Jesus, e seu pai não entendeu. Seu pai não aceitou. Disse que ele estava errado. E que não eram os outros que estavam equivocados. Então, que se ele achava que aquilo ali era o caminho, então que ele ficasse com aquele caminho. E não deu guarida a ele. E Saulo saiu. Tanto que Saulo foi andou por tantos tempos, e ele foi, depois no final de sua vida, ele foi decapitado no ano 67 por ordem do imperador Nero. Ele adentrou na espiritualidade. Saulo, ele rende-se à verdade com essa frase: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós podemos, como Paulo, dizer que não somos nós mais que vivemos, mas sim o Cristo que vive em mim? Muitas das vezes, nós queremos receber ao invés de dar. Nós buscamos, na maioria das vezes, uma casa espírita, buscamos um templo religioso, seja qual for a denominação, com o objetivo de receber. Receber um alívio, receber um apoio, receber uma palavra de consolação. É necessário, sim, receber? Lógico que sim. Mas depois que recebemos, simplesmente foi ótimo, muito bom, muito obrigado e seguimos a vida. Esquecemos que nós também, a partir do momento em que recebemos, podemos dar. Podemos doar. Não temos obrigação. Temos exatamente a nossa emoção, o nosso coração, falando que o nosso consciente
nos mostra de aquilo que recebemos, outros também necessitam e nós podemos ser esses transmissores. Assim como Saulo, que se transformou em Paulo para transmitir a mensagem de Jesus. Então, diante de todas as dificuldades, diante de todas as agruras que vivemos, que possamos estar exatamente conscientes de que nada nos acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um sentido. E esse motivo é para que nós possamos evoluir. Uma semente, quando é lançada no solo, o solo pode ser fértil ou como pode ser o solo ruim, não importa. Mas ela tem que adentrar ao solo e fazer o seu esforço, rasgar a casca da semente para poder dali brotar pequeníssimo caule, uma pequeníssima rama, para depois se transformar num pequeno caule, para depois sim se transformar numa árvore frondosa. Mas se ele não fizer o seu esforço, se a semente não rasgar a casca, ela nunca vai sair daquele lugar. E é assim conosco. Se nós não abrirmos, se nós não rasgarmos a nossa casca e realmente permitirmos que as mensagens do Mestre adentrem a nossa vida, mas que principalmente que ela saia através desse pequena rama, através desse pequeno broto e se transforme em uma árvore, não para poder mostrar a grandiosidade, a nossa, mas sim do amor que recebemos. Paulo nos alerta: sem amor eu nada sou. E já nos anunciara Kardec: fora da caridade não há salvação. Sem amor nada sou. E foi exatamente isso que ele encontrou na mensagem do Mestre Jesus: o amor. E é isso que nós encontramos o tempo todo nas mensagens que recebemos. Mas queremos que o amor seja sempre feito de coisas maravilhosas, coisas bondosas, coisas dóceis. Nem sempre o verdadeiro amor é feito de coisas dóceis. Mas não é que é pelo castigo, não é para castigarmos, porque é exatamente isso. Nós não viemos aqui para sofrer. O sofrimento é por nossa culpa, é por nossa vontade. Mas a partir do momento em que eu reconheço e faço como Saulo, aceito, me coloco à disposição perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Em quantos momentos de nossa vida nós passamos por atribulações e ao invés de nós fazermos uma pergunta: Senhor, o que isto quer me ensinar? O que esta mensagem, o que este momento está querendo me ensinar? Na maioria das vezes, nós nos lamentamos, reclamamos e até maldizemos que não temos sorte, que não somos olhados, que não somos abençoados. Mas nós não compreendemos e não buscamos compreender o sentido daquilo. Pois, além da semente, que ela é plantada por nós, e automaticamente a colheita também será nossa, pois como dizem, né? A semente é livre, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso não é castigo, porque muitas vezes as pessoas interpretam que isso é um castigo que nós estamos vivendo. Não! Exatamente é a natureza. Porque se eu plantar amor, mesmo que ele demore para brotar, é amor que eu vou colher. Agora, se eu plantar orgulho, é orgulho que eu vou colher. Se eu plantar ódio, é ódio que eu vou colher. Tanto que quantas e quantas vezes
Passamos dias, horas, semanas, às vezes até anos, remoendo uma mágoa. E aquilo fica dentro de nós. E a pessoa, às vezes, que cometeu aquela falha, cometeu aquele erro, nem lembra, nem sabe mais. E quem é o maior prejudicado? Quem vai colher esta mágoa? Quem vai colher esta angústia? É aquele que vivenciou. É aquele que plantou isso dentro dele. Então, façamos como Paulo, que dentro do momento de sofrimento, do momento de angústia, que era o que estava acontecendo com Saulo naquele momento, ele fez uma pergunta simples. Senhor, o que queres que eu faça? Mas ele não só perguntou, ele simplesmente se colocou à disposição. Ele aceitou. Porque muitas vezes nós perguntamos, o que queres que eu faça? Mas quando começa, é isso, daí eu não posso. Hoje eu não tenho tempo, amanhã eu não vou poder fazer. Aí, sabe, eu sempre arrumo outras coisas. Porque normalmente eu quero que as coisas aconteçam conforme a minha vontade. Deu uma travada. A aceitar e praticar. Pois o nosso Mestre Jesus... Carlos, Pois não. tá travando a sua internet, tá dando uma travada. Travou. É engraçado, eu vi você, então, como é que agora voltou ao normal? Não, tá um pouquinho... Não, eu vou abrir até desativar os comentários para ver o pessoal o que eles falam. Pessoal, tá travado o vídeo do Carlos? Eu ia tirar o Wi-Fi e deixar só... Agora melhorou, agora deu uma melhorada. Deu melhorada. Desculpa. Coisas de internet. Coisas de internet. Coisas de internet que fazem parte da live. Sim, sim. Mas então, exatamente sobre isso. Que pudéssemos entender o que acontece com um momento desse. Que a gente tem que exatamente parar e fazer a reflexão. E não entrarmos em desespero e deixarmos de fazer aquilo que estamos buscando. Como eu estava dizendo, Jesus esteve entre nós e deixou milhares de exemplos. Jesus não escreveu nada. Naquela época, óbvio, não tinha as gravações, os YouTubes da vida. Não tinha IGTV? Não tinha IGTV, mas quanto é valiosa exatamente a mensagem, a força de que ele transmitiu, que há mais de 2000 anos falamos sobre ela e ainda não conseguimos compreendê-la. Continuamos na nossa tentativa de entender. Mas o que devemos fazer? Já que nós consideramos Jesus o nosso mestre, a gente vê Jesus meu mestre, meu guia. Então, se ele é meu mestre, meu guia, o que eu tenho que tentar fazer é seguir o seu exemplo. Porque, assim como uma criança tem o pai, a mãe como exemplo e como mestre e guia, e vai imitá-lo, que é uma coisa natural da vida, a criança imita os pais, por que nós não podemos imitar exatamente aquilo que Jesus fez? Porque não adianta nada eu dizer que eu sou fiel, que eu amo Jesus, que eu tenho Jesus na minha vida, e eu não faço. E eu não dou a outra face. E eu não perdoo o meu inimigo. Porque amar ao próximo, amar a quem nós temos amizade, a quem nós amamos, é, de uma certa forma, até fácil. Agora, como Jesus disse, amai os seus inimigos, epa, aí já é demais, né? Também é demais. O que Jesus quer dizer, o amor ao inimigo, não é
sair beijando, sair abraçando. É perdoar, é saber compreender que ele também tem o seu entendimento. Por que Paulo conseguiu fazer com que andou esses 20 mil quilômetros divulgando e deixando a mensagem de Jesus escrita através das suas cartas, das suas epístolas? Por quê? Porque ele tinha uma determinação. Ele chegou até a ter atritos com Pedro. Mas esses atritos não eram no sentido do orgulho, sim no sentido de quanto mais pudéssemos divulgar. Mas isso aí não é o que mais vale, e sim o que ambos fizeram. Tanto que, quando Saulo escreve todas as suas cartas, escreve a Coríntios, escreve todas exatamente com o objetivo de manter acesa a chama que ele havia deixado em cada igreja. Então que nós possamos manter acesa essa chama de tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou através do seu exemplo, através das suas atitudes. Então que possamos ter exatamente o Mestre Jesus como guia, como mestre, como exemplo e praticando, e não pura e simplesmente falando. Tem uma mensagem no livro Fonte Viva, mensagem 112. Que farei? Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu, nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção e responsabilidade e nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando-lhe privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Senhor, o que queres que eu faça? Que esta mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, nos sirva exatamente de fechamento para esta conversa. Essa conversa de uma pessoa só, que fala, mas as outras só ouvem, né? Porque normalmente nós costumamos falar assim, não, estou conversando com vocês, mas aí o outro responde, mas só você que fala, eu que escuto, né? Mas exatamente nesse momento, não é no sentido da palavra, é no sentido do entendimento, do sentimento, nós buscarmos quais são os exemplos do nosso Mestre Jesus que podemos aplicar no dia a dia. Esta fase que estamos vivendo faz com que nós pensemos, o Senhor, o que queres que eu faça nesse momento para poder mostrar a todos a minha verdadeira fé? Mostrar a todos o caminho que devemos seguir. E não pura e simplesmente as palavras que eu gosto de dizer, mas que busquemos encontrar naquele irmão que está ali, na rua, que nós nunca vimos, mas ele necessita de pelo menos um sorriso para poder saber
de que o outro irmão também o vê. Porque muitas das vezes nós nos fechamos no nosso mundo e esquecemos que o universo é muito maior do que ele. E o nosso Mestre Jesus, ele andou aonde? Exatamente entre as pessoas que mais necessitavam, em todos os sentidos. Tanto que ele dizia, não são os sãos que precisam de médico. Então que possamos sempre estar fazendo essa pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Eu gostaria de encerrar a nossa palestra fazendo uma oração e permitindo e pedindo que me permitam trazer exatamente as palavras da oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Boa noite, muito obrigado. Carlos, muitíssimo obrigada pela oportunidade. A história de Saulo, ela é lindíssima. Para aqueles que não conhecem, eu sugiro que leiam, que procurem. Como você disse lá atrás, hoje a tecnologia, a ferramenta tecnológica nos ajudou bastante. Esse período que nós ficamos isolados, né, 9 meses isolados, e a Fraterna, assim como tantas outras casas espíritas, está trabalhando arduamente para divulgar e disseminar a doutrina espírita. O fato de estarmos à distância não significa que somos menos espíritas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estamos aí trabalhando, a casa está funcionando às quartas e aos domingos, por enquanto, com a restrição de pessoas, justamente porque nós amamos o próximo. E isso realmente tem um filme sobre ele, tem o pessoal comentando aí. Então, sejamos como Paulo, né? Façamos todo o nosso trabalho, principalmente dentro de uma casa espírita, com comprometimento, tenhamos dedicação, né, ao ponto de sacrificar, quem sabe, um domingo para trabalhar no Evangelho Dominical, ou uma quarta-feira à noite. Isso não vai nos matar, muito pelo contrário, a gente aprende. Nós que somos palestrantes, nós que ficamos aqui nas lives, o tanto que a gente aprende estudando, vendo o tema, buscando informações para recebê-los, isso é um grande aprendizado e eu sou muito grata porque Cristo vive em mim. E o que vocês querem? Então, muitíssimo obrigada, Carlos, pela explanação e eu quero vê-lo em breve lá na nossa querida Fraterna. Com certeza estarei. Agradeço a oportunidade. Então tá certo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar conosco e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.